Um dia alguém me perguntou: a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? E algumas pessoas, eu já tinha escutado de algumas pessoas estudiosas, por sinal, que buscam defender a explicação que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que ela contém a palavra de Deus, mas que ela não é a palavra de Deus. Entretanto, se nós formos questionar, faz sentido até certo ponto. Exemplo, dizer que Jesus falou o que o Pai queria que ele falasse para a humanidade, para os seres humanos, que ele ensinasse o que Deus tinha determinado para ele, é compreensível que de fato tais palavras eram palavras de Deus. Mas se você se perguntar, aquelas palavras que Satanás usou no deserto para tentar Jesus, se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão, seria a palavra de Deus as palavras de Satanás? As palavras de mentira por parte de alguém relatado nas Sagradas Escrituras seriam também palavras de Deus? Então, alguém sinceramente na dúvida porque ouviu um ensino, uma informação que a Bíblia não é a palavra de Deus, por isso não deveria ser acreditado como tal, ele começou a fazer estes questionamentos e veio até mim e me perguntou. E eu faço a pergunta a você já parou para perguntar se ela é ou se ela não é a palavra de Deus? Ou se apenas ela contém a palavra de Deus, uma vez que narra várias histórias de homens, pecadores, que cometeram atrocidades. Poderíamos atribuir as atrocidades que estes homens cometeram, registradas nas Escrituras, como também a palavra de Deus? A minha resposta para você é que sim. Como assim? Eu não quero ser contraditório na coerência que tem a aparente afirmação que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim que ela contém a palavra de Deus. Eu não quero ser contraditório, mas eu quero que vocês entendam porque eu acredito que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não só é a palavra de Deus, mas também que ela contém a palavra de Deus. Ué, como assim? Ela é ou ela contém? Eu acredito nesses dois pontos, que ela contém a palavra de Deus e que ela é a palavra de Deus. Se nós analisarmos que assim diz o Senhor, Deus usa o profeta para falar através dele, trazendo uma mensagem para o povo de Israel, como por exemplo, ou Deus usa o próprio Jesus para pregar o evangelho de salvação e através de Jesus é transmitido esta informação para os discípulos, os quais eu e você faz parte, você que é cristão. Se estes evangelhos, se essa mensagem de salvação é uma mensagem que parte de Deus, então logo é a palavra de Deus. Logo contém a palavra de Deus. Mas é verdade que existem vários relatos que falam da vida particular de alguns indivíduos, como o caso de Davi, que ele, embora sendo rei já e tendo diversas mulheres, ele tomou posse de Betseba, sendo ela casada, ou seja, ele comete um adultério com ela. E essa história é narrada nas Escrituras. Ele comete o adultério com ela engravida, o esposo dela está na guerra, ele manda uma carta para que ele venha, tenta embriagá-lo para fazer com que ele passe a noite, para querer atribuir que a gravidez seria causada por uma relação que o marido dela tinha tido, mesmo embriagado, ele não ia lembrar, mas poderia criar essa história. Entretanto, por lealdade aos seus irmãos que estavam na guerra, ele não quis ir para casa, ficou na porta do palácio, bêbado, mas não foi para casa. Achou-se indigno curtir a mulher que tinha enquanto seus irmãos estavam na beira da morte. Então Davi, tendo esse conhecimento, o que é que ele faz? Ele vai dar uma carta para ele, para que ele entregasse ao comandante e colocasse o marido dela na
frente de linha, na primeira linha de combate, porque era comum que os que estivessem logo na frente da batalha viessem a morrer. E não foi diferente, e ele veio a morrer. Então Davi ele é responsável pela morte e pelo adultério. Deus pune Davi, castiga ele de uma maneira tremenda também, e uma das punições é fazendo com que o filho de Betseba com Davi, por conta desse adultério, não sobreviva, cefando. Então há relatos fortes, dolorosos, de pecado, né, por parte de homens de Deus, como Davi, o qual é chamado segundo o coração, o homem segundo o coração de Deus. Entretanto, o fato de essa história estar lá, não quer dizer que foi Deus que disse essa história, mas Deus inspirou. Então, ou seja, a Bíblia contém a palavra de Deus quando se trata da palavra de Deus diretamente falado. Deus usa Moisés e diz: dizei aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, ou ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ou não terás outros deuses antes de mim, não farás para ti imagem escultura. Estas palavras foram palavras faladas por Deus. E Deus disse: diga a eles, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a fala que Moisés está reproduzindo é a fala de Deus. Esta fala a gente pode atribuir diretamente que é a fala de Deus, que é a palavra de Deus. Entretanto, as outras partes, que não é o próprio Deus falando, faz parte de um conjunto de literaturas as quais foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, logo, são atribuídas também como a palavra de Deus por inspiração, certo? Por inspiração. Então, logo nós vemos a Paulo falando que toda a Escritura é divinamente inspirada. Bom, se toda a Escritura é divinamente inspirada, a gente compreende que toda a Escritura é divinamente inspirada, e logo ela torna-se a palavra de Deus, é chamada a Escritura Sagrada, porque ela veio de uma inspiração. Tem momentos que Deus está falando diretamente, a fala de Deus, e o homem só está reproduzindo, e tem o contexto de uma história que Deus usa o seu Espírito, não é? Inspira aos escritores para que narrem esta história que por meio dela trará lição para todo servo e serva, filho e filha de Deus. Então, a Bíblia é sim a palavra de Deus, e ela é sim aquele livro que também contém a palavra de Deus. Aqui contém palavra de Satanás. Contém palavras de Satanás falando. Naquele momento, quando a gente vai fazer a leitura de Jesus no deserto, tem um momento que Jesus fala e tem um momento que o diabo fala. Aquela palavra de Satanás, a fala de Satanás, não é Deus falando, é Satanás, é evidente. Da mesma maneira, quando alguém está cometendo algum pecado ou está mentindo, não é Deus que está mentindo, é o homem que está mentindo. Então, devemos ter o bom senso de compreender que neste momento, nestas narrações, ela continua sendo a palavra de Deus, agora não por ser a Deus falando, não por ser a fala de Deus, mas por fazer parte da inspiração, ok? Deus inspirou estas partes. Então, a Bíblia é a palavra de Deus por conter a palavra falada de Deus, e também a palavra de Deus por toda ela ser inspirada pelo seu Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Inclusive, os nomes, a genealogia, que é o nome de várias pessoas, que às vezes é até cansativo, mas se está escrito com uma finalidade, por um propósito. Também faz parte da palavra de Deus, porque foi inspirado pelo Espírito Santo para que estivesse ali. Você compreendeu? Então, nós não precisamos ficar achando que estamos sendo enganados quando falamos que a Bíblia tudo é a palavra de Deus, porque nem toda parte dela é Deus falando. Não. A gente deve compreender. Tem a palavra de Deus falada, Deus falando por meio de um profeta, seja Moisés, seja outro profeta, o profeta Isaías, Jeremias, ou Isaías, ou o próprio Jesus, ou os apóstolos, ou a palavra de Deus, ou
a palavra de Deus por inspiração, por narrar um fato que por meio deste fato traz lições grandiosas, maravilhosas, para que a gente não veja o erro dos nossos irmãos, profetas ou alguns outros servos que não eram profetas necessariamente, e não repita por conhecer que repetindo vai ter a mesma consequência. Tá certo? Então, quero deixar esta mensagem aqui e deixar este esclarecimento. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, ela é toda a palavra do Altíssimo. Peço a você que você sempre confie nela, porque, como disse o rei Davi, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como disse o Senhor para o próprio Josué, não aparte do livro da lei, antes medita nele dia e noite. Então, que assim a gente possa fazer também, seguindo a orientação do Espírito Santo de Deus, o qual inspirou os escritores a escrever estas palavras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e não se aparte deste livro, nem para a direita nem para a esquerda, antes medite dia e noite nele. Que Deus nos abençoe ricamente, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você possa fazer propagar este vídeo para que outras pessoas tenham a convicção que vale a pena sim crer em todas as Sagradas Escrituras como a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo e deseja conhecer mais a respeito da palavra de Deus de maneira mais profunda, eu quero convidar você que mora no estado de Sergipe a assistir o canal Novo Tempo. O canal Novo Tempo, você pode colocar no canal número 27 ou 27.1. É o canal Novo Tempo da Igreja Adventista Sétimo Dia. Tem ensinos maravilhosos fundamentados na palavra de Deus. Não somente os ensinos sagrados da Santa Palavra de Deus, que é o principal, mas vários louvores de adoração, vários momentos de adoração, jornalismo que conforta, não de tragédia, como muitas outras emissoras proporcionam na hora do almoço, muitas das vezes até falando de morte, 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 morte. E chega de falar de morte, bora falar de vida, bora falar de Jesus. Jesus que é o pão da vida. Que Deus abençoe e que você faça parte do canal Esperança, seja anjo da esperança e assista a Novo Tempo. Você vai trazer mais paz e mais edificação para a sua casa e sua família. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde cada vez mais, em nome de Jesus. Um abraço.